Muito bom dia para você que acompanha a programação do Canal Rural nesta manhã de quarta-feira. Seja bem-vindo a mais uma edição do Bom Dia Senar Mato Grosso. Hoje recebendo pela primeira vez aqui uma instrutora que vem falar de um tema muito legal e que também está na área de abrangência do Senar Mato Grosso. Vou apresentá-la aqui, a Catiúcia da Costa Camargo. Seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem? Bom dia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a atividade econômica do turismo rural como geração de oportunidade de renda. Legal, vamos colocar aqui na tela, Catiúcia, olha lá, Catiúcia da Costa Camargo, ela é turismóloga, técnica em guia de turismo e, claro, faz parte do time de instrutores credenciados do Senar Mato Grosso. Antes de você começar a falar sobre essa importância, já vamos apresentar como o Senar lida com a questão do turismo rural, né? Existem aí treinamentos já há alguns anos, né? Agora, realmente, um número maior de treinamentos para atender uma demanda crescente, né, Catiúcia? Sim, atualmente o Senar Mato Grosso possui 4 treinamentos, né, como nós chamamos de eventos, destinado ao turismo rural. São treinamentos 2 de 24 horas e 2 de 16 horas. Uhum. E aí tem os outros tópicos ali também, né, dentro. Sim, esses treinamentos eles funcionam como módulo. Ele vai desde o planejamento para implantação até mesmo na qualificação do atendimento ao turista. Legal, então você que tem interesse, né, em saber mais sobre essa área, já fica a dica, acompanhe o programa e, claro, vá em busca do seu sindicato rural no seu município para levar esse treinamento também para a tua região. É muito bacana e a Catiúcia vai trazer um resumo aqui, né, realmente desses tópicos. Vamos começar aqui então, Catiúcia. O que você preparou para a gente hoje? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o turismo rural, as segmentações no espaço rural, o turismo rural na agricultura familiar, TRAF, o valor da experiência, as atividades turísticas no meio rural, o perfil do turista do segmento rural, a importância do segmento do turismo, o turismo rural no estado de Mato Grosso, o mapa do turismo em Mato Grosso e criação de roteiros. Legal, vamos adiante, tem bastante coisa que ela preparou aqui, tá muito legal esse programa. Vamos lá. Para iniciar, nós vamos falar de turismo rural, mas primeiro nós vamos falar o que é turismo, né? Turismo é uma atividade de lazer aonde a pessoa se desloca da onde ela mora com o intuito de lazer, de descansar, por um período superior a 24 horas e inferior a 180 dias. Pois se ela permanecer no mesmo local por 180 dias, ela já é considerada como moradora do local. Essa atividade de lazer também, ela não pode ter remuneração, ela não pode ter fins lucrativos. A partir do momento que gera uma renda para o turista, ele deixa de ser turista, tá? Uhum. E o turismo rural, ele traz o incremento da receita, né? Ou seja, o aumento, a geração de emprego, oportunizando também os jovens a trabalharem nesse segmento, Excelente. a preservação do meio ambiente, já que o meio rural é um meio natural, ou seja, a preservação e a conservação desse ambiente e a preservação do patrimônio rural. Nós sabemos que na área rural há vários patrimônios históricos, né? Muitas das vezes já estão depredados, mas com o desenvolvimento do segmento do turismo rural, isso é resgatado. Que legal. Então, é uma grande oportunidade também para atender a esses pontos que você colocou aqui. Vamos adiante, você separou as segmentações Só ali. lembrando que quando a pessoa se desloca para um lugar para lazer e ela passa menos de 24 horas, ou seja, ela passa o dia inteiro fora com a família, com os amigos e retorna para sua residência, isso é chamado de excursionismo. É uma atividade que acontece dentro do turismo, ou seja, existe turista e Ah, legal. excursionista. Então, o pessoal aqui de Cuiabá, por exemplo, que vai para Chapada, que fica 60 quilômetros, passa o dia ali, não está fazendo turismo, está fazendo excursionismo. Excursionismo. Se Legal. ele pernoitar em Chapada dos Guimarães, ele é um turista. Maravilha. Segmentações no espaço rural, Catiúcia. As segmentações são os tipos de turismo que acontecem no espaço rural. Aqui está alguns entre eles, né? O profissional cultural, ou seja, no espaço rural há muita cultura. A cultura envolve dança, música, artesanatos, eventos que acontecem, tanto eventos gastronômicos, religiosos, tecnológicos, compras. O turismo de compras ele é considerado as compras dos produtos que são desenvolvidos pelos produtores, pela comunidade, ou seja, produto da agroindústria, de artesanatos.
O turismo de negócio, que também acontece muito no nosso estado, são os investidores, os empreendedores que vêm conhecer como funciona nas feiras agropecuárias também. Turismo esportivo e aventura. O turismo esportivo não é aquele turismo de competição. É quando uma pessoa se desloca para fazer um esporte que ela gosta. E o turismo de aventura são os esportes radicais. Aqui no nosso estado nós temos até um município, que é o município de Jaciara, conhecido nacionalmente como a cidade dos esportes radicais. O turismo de bem-estar e saúde é quando uma pessoa escolhe um destino, principalmente isso tem muito no meio rural, não para tratamento de saúde, mas ela tem algum problema de saúde, mas aquele lugar contempla para esse problema e ela também tem lazer. Por exemplo, o que acontece em alguns hotéis fazenda, pousadas, que nós temos no meio rural. O turismo de estudo, o estado do Mato Grosso recebe muitos pesquisadores que vêm conhecer o nosso estado. O turismo místico, nós temos 2 cidades bastante conhecidas também, nacionalmente, que é Barra do Garças e Chapada dos Guimarães. E o turismo religioso, independente da religião, também é muito forte. Dentro de todas essas segmentações, no espaço rural, também entra o turismo de natureza, o ecoturismo, que também é muito forte para nós no estado, o turismo de pesca também, que é conhecido mundialmente, o turismo de observação. Ou seja, é uma área muito abrangente, né? São Sim. vários leques aí, né? E uma segmentação também que está em alta no nosso estado nos últimos 10 anos, que é o etnoturismo. É um turismo de vivência, né? E principalmente nas comunidades quilombolas e indígenas. Vamos adiante, nosso tempo está correndo, tem muita coisa pela frente ainda. Comunidade do turismo rural, A Catiúcia. comunidade do turismo rural, ela envolve o meio rural, a vida rural, o patrimônio e as atividades. Ou seja, ela é uma atmosfera, ela tem todo um contexto, ela tem todo um envolvimento. E se nós formos olhar ali o meio rural, uma propriedade ela pode ter lagos, rios, floresta, montanhas e vales. Ela pode não ter também isso, mas ela pode ter uma trilha, ela tem um outro atrativo. Legal. Ou seja, todo meio rural pode desenvolver o turismo. Maravilha, vamos adiante. O turismo rural na agricultura familiar. No espaço rural, combina o turismo rural com o agroturismo. E aqui no estado do Mato Grosso, nós temos a Lei 10.612, que foi sancionada pelo governo em 16 de outubro de 2017. Essa lei aqui no estado do Mato Grosso, ela coloca o produtor da agricultura familiar dentro do turismo rural, ou seja, TRAF, Turismo Rural e Agricultura Familiar, desde que o turismo seja a sua segunda atividade econômica. Ou seja, alguns produtores da agricultura familiar já recebiam visitação em suas propriedades, já desenvolvia essa segmentação do turismo, mas eles não tinham conhecimento, para eles era apenas a produção familiar. E agora nós temos essa lei, e essa lei ela foi instituída e ela traz também muito benefício para o produtor da agricultura familiar. Legal. O próximo slide é muito legal porque mostra de fato como é ampla a possibilidade do que a gente tem na propriedade rural, nesse caso, né, servir como atrativo para que o turista venha, né? Eu queria que você falasse disso agora. Sim. Esse valor aqui da experiência, né? Ali na primeira foto a gente traz um fogão a lenha, porque o que o turista procura no meio rural é essa comida mesmo típica, caseira da nossa região. O peixe não pode faltar dentro dessa gastronomia. Essa segunda foto aí foi até numa aldeia indígena, Utiariti, no município de Sapezal. Ou seja, além de ser uma área indígena, ela tem toda uma história do jesuíta. E por isso nós colocamos que o segmento cultural entra também no meio rural. A terceira foto também é numa área indígena, como eu disse, a área indígena está no meio rural. O etnoturismo tem um crescimento alto no estado do Mato Grosso. Essas fotos foram todas de cursos de qualificação do Senar. Ali a gente tem uma qualificação dentro de uma propriedade que tem uma cachoeira. A segunda foto é em Chapada dos Guimarães,
também numa propriedade rural, que se Legal. chama Buriti. A terceira foto também é dentro das atividades, porque o turismo, eu falo que o turismo é como se fosse um cardápio, você não vai conhecer o sabor se você não experimentar. Então, dentro de uma qualificação, há necessidade de praticar as atividades. Você não vai vender para o turista o que você não experimentou. Excelente. Catiúcia, a gente vai fazer uma pausa aqui, o tempo correu, mas tem muita coisa legal para a gente aprender, conhecer no segundo bloco. Você que está nos acompanhando, continue com a gente. Rapidinho a gente está de volta direto aqui do estúdio do Canal Rural Mato Grosso em Cuiabá, com um Bom Dia Senar Mato Grosso, hoje falando sobre turismo, com foco aí no turismo rural e todas as oportunidades que a gente já está conhecendo aqui com a Catiúcia. Rapidinho a gente está de volta. Estamos de volta direto aqui do estúdio do Canal Rural Mato Grosso em Cuiabá. Este é o Bom Dia Senar Mato Grosso, recebendo hoje aqui a Catiúcia da Costa Camargo, que é turismóloga, técnica em guia de turismo e também instrutora credenciada junto ao Senar Mato Grosso. Rapidamente já vamos seguir, que o conteúdo está extenso aqui para esse segundo bloco também. Atividades turísticas no meio rural. Catiúcia, explica pra gente. Essas atividades são as atividades que podem acontecer no meio rural, dentro de propriedades. Hospedagem e gastronomia, essa hospedagem pode ser desde uma pousada, como num camping. Um camping é o que eles têm investido muito. A gastronomia são as comidas típicas. Histórico-cultural, exemplo de fazendas históricas, nós temos muito. Temos uma no município de Cáceres, que já abre para o turismo, que foi uma fazenda da época da escravidão, que ainda mantém a sua estrutura. A agroprodução e a agrotransformação, que vai entrar as atividades da agroindústria. Esporte e natureza, como cavalgadas, caminhadas, motocross. Educação, as fazendas também, as propriedades rurais, elas são abertas para fazer as atividades pedagógicas, as vivências humanas, né, vivenciar outras culturas e outras propostas diferenciadas, como eventos, negócios e incentivos, entre outras atividades. Maravilha. O perfil do turista do segmento rural. Cada segmento do turismo, ele tem um perfil. No meio rural, na maioria das vezes, eles são moradores de grande centro que querem sair da vida agitada, de trânsito, querem mais paz e tranquilidade. Eles possuem entre 20 e 55 anos de idade. São casais que viajam com filhos ou amigo. Eles fazem o deslocamento em automóveis num raio até de 150 km do núcleo urbano, mas que isso já fica meio que inviável, longe, porque tem estrada de chão. Fazem viagem de curta duração em fins de semana e feriado, no máximo 3 dias. Eles organizam suas próprias viagens ao meio rural. São apreciadores da culinária típica regional, uma das coisas que não devem faltar na receptividade do turista. Valorizam produtos autênticos e artesanais, né? Levam para casa produtos da agroindústria e artesanais. Maravilha, muito legal, porque dá para entender um diagnóstico, um raio-x do turista, como você destacou aqui, e principalmente as oportunidades, né? Ou seja, vai visitar a tua propriedade, tenha lá um prato típico, né? Realmente a culinária, também algum produto que possa ser comercializado, de preferência artesanal, né? O agroindustrial, ou seja, é realmente um turista que vem disposto a conhecer, a viver essa experiência e também levar para casa algum tipo de recordação. E quando o produtor, o empreendedor, ele, por exemplo, não tem os artesanatos, ele pode pegar dos artistas local para fazer a venda. Ou Perfeito. seja, envolve todos do município. Legal. A importância do segmento do turismo rural. É importante porque faz a diversificação da economia regional, ou seja, a primeira economia do nosso estado é o agro, né? Mas em alguns municípios o turismo também já entra como uma economia. Melhoria das condições de vida das famílias rurais, porque se tem oportunidade de renda, melhora essa qualidade de vida. Diversificação da oferta turística. Há muitos anos o estado do Mato Grosso foi conhecido apenas como turismo de pesca e o ecoturismo. E hoje a gente tem esse potencial do turismo no meio rural. A diminuição do êxodo rural, das pessoas que saem do meio rural por oportunidade de trabalho. Sim. Promoção de intercâmbio cultural, já que vai
receber pessoas diferentes, culturas diferentes, a conservação dos recursos naturais, ou seja, o cuidado com a natureza, a preservação e a conservação, a geração de novas oportunidades de trabalho, porque como a gente viu aí, desde a entrada, da condução do turista, são os produtos como hospedagem e alimentação que também são vendidos, e a criação de comércio alternativo, que valoriza as atividades rurais. Ou seja, mesmo indo para o meio rural, o turista, quando ele chega no município, ele movimenta a economia de toda a cidade. Ele utiliza um posto de gasolina, ele utiliza uma farmácia, um mercado, uma padaria, enfim. Legal. E em Mato Grosso, como é que está o turismo rural? Nós temos potencial, né? O estado do Mato Grosso, nós temos o polo do Cerrado, Araguaia, Amazônia, Pantanal e ainda mais a região metropolitana. Nós também temos incentivos das iniciativas públicas e privadas. Atualmente, o governo do estado tem um programa que chama MT Criativo, onde existem projetos voltados ao turismo rural e desenvolvimento de economia criativa. Também temos a sazonalidade da oferta, ou seja, aquele período que o turismo não vai acontecer em determinados segmentos. Exemplo de pesca. Nós temos algumas localidades que vivem da pesca, mas na época da Piracema essa pesca é proibida. Então, esse período de sazonalidade, quem trabalha com isso tem que ter uma outra alternativa de renda. A mão de obra despreparada e desqualificada, mas esse quadro já vem mudando, tá? As pessoas têm crescido o interesse no turismo. E a dificuldade de planejamento e organização por parte dos empreendedores. Essa dificuldade vem justamente pelos empreendedores terem vontade, mas não conhecer como se planeja o turismo e como são as políticas públicas no turismo. É importante quando você traz, né, esse diagnóstico também da nossa realidade, apontando inclusive os gargalos, né, que precisam ser melhorados e já estão sendo trabalhados, porque é uma tendência mundial, né, o olhar mais a atenção, ter mais atenção com o turismo rural, e é o dado que você traz agora. Sim, né? houve um crescimento de 30% na demanda do turismo rural após a pandemia, conforme a Organização Mundial do Turismo. Esse 30% ocorreu no Brasil, ou seja, diante da pandemia, a alta do dólar, as pessoas que viajavam para o exterior começou a viajar dentro do Brasil, quem viajava para outros estados começou a viajar dentro do estado e oportunizando conhecer o segmento do meio rural. Maravilha. Aqui nós vamos falar da criação de roteiros turísticos, né? Ou seja, um município ele pode ter o seu roteiro, como uma propriedade ela pode ter o seu roteiro. O que é o roteiro? Roteiro são as atividades cronometradas do que o turista vai desenvolver. Ele vai chegar para um café da manhã, ele pode fazer uma trilha, depois ele tem um almoço, à tarde ele tem uma observação de aves, enfim. São um planejamento que deve ser feito para não deixar vago o período que o turista escolheu para passar naquela localidade. E falando da criação de roteiros, o mapa do turismo mato-grossense de 2022 a 2024, o estado do Mato Grosso foi contemplado com 80 municípios inseridos nesse mapa, dividido em 15 regiões turísticas, e dentro dessas 15 regiões turísticas entrou o polo do agronegócio. Esses 80 municípios, a seleção ela é feita através do Ministério do Turismo, e os pré-requisitos para que esses municípios entrem dentro desse mapa de roteirização são que eles possuam órgão gestor, conselho municipal e que eles já estejam desenvolvendo projetos para o turismo. Então, o nosso estado tem 141 municípios, desses 141 municípios, 80 está inserido no mapa do turismo do Brasil. Deixa eu entender, significa então que esses 80 municípios já estão com iniciativas para receber turistas, já estão trabalhando o turismo, independente de que nível esteja esse trabalho, já está acontecendo? Sim, alguns já estão mais avançados e outros estão em fase inicial, mas todos eles, além de apresentarem potencial, eles apresentaram também projetos de desenvolvimento. Esse mapa, ele aconteceu de 2019 a 2021, quando chegar em 2024, tem critérios para ele se manter, alguns podem sair,
como outros Podem ser também incluídos. podem ser incluídos. No anterior, nós tínhamos 85 municípios. Dessa vez reduziu, fomos para 80. Vou só ler aqui, porque talvez não dê para o telespectador observar bem. Está lá, Vale do São Lourenço, Pantanal, Mato Grossense, região metropolitana, Médio Norte, Nascentes Platina Amazônica, Vale dos Telespires, Domo do Araguaia, Roncador Araguaia, Araguaia Xingu, Amazônia Mato Grossense, Portal da Amazônia, Vale do Guaporé, Paraíso Verde, Rota dos Ipês e das Águas e Águas do Vale do Cabaçal, ou seja, tem muita coisa para o turista vir ver aqui em Mato Grosso, contemplando o nosso turismo rural especialmente. A gente está no trecho final aqui da nossa participação, do nosso programa, Catiúcia. Eu quero te agradecer e queria que você deixasse o recado para aquele produtor rural que ficou interessado e falou, olha, na minha propriedade tem potencial, eu enxergo aqui pelo que eu ouvi aqui ela me ensinando, que eu posso também oferecer esse turismo, posso abrir as portas para receber os turistas. O Senar atende esse produtor. Eu queria que você fizesse esse recado. Toda propriedade ela tem potencial para o turismo. O Senar atende esse produtor. O produtor deve procurar o Sindicato dos Produtores Rurais do seu município e solicitar as qualificações do Senar para a sua propriedade. Catiúcia, foi um prazer recebê-la. Obrigado. Volte sempre. Obrigada. Traga mais informações sobre o turismo. É muito legal realmente enxergar as potencialidades, né? E ver que o Estado tem trabalhado, né? O Senar tem trabalhado para justamente qualificar as pessoas e enxergar, né? Fazer com que enxerguem de fato como uma oportunidade. A frase que ela destacou aqui é muito interessante. Toda propriedade rural tem potencial para o turismo. Fiquem então com essa frase. Fiquem bem. Obrigado, Catiúcia. Obrigado a você que nos acompanhou nessa manhã de quarta-feira. Até a próxima semana.